Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença é a de uma personalidade que tem uma consistente e longeva trajetória política no Estado do Espírito Santo, representando o Espírito Santo em Brasília, aqui no Estado, desenvolvendo um esforço em favor da melhoria da chamada cena institucional, que o trouxe ao reconhecimento do eleitorado por várias eleições. Eu me refiro a Lelo Coimbra, com quem eu passo a conversar agora. Minha saudação, Lelo, todas essas coisas que você fez na política, cara. Na realidade, Eustáquio, eu ainda no terceiro ano do curso médico, nós estamos falando de 1973, eu entrei em 73, estamos falando de 76, nós começamos a fazer movimento estudantil, né? Então, essa movimentação social e política, ela remonta de lá. Quando nós concluímos os nossos cursos, eu concluí meu curso médico, outros companheiros que estavam em outros cursos concluíram os deles, nós nos organizamos na vida política. Naquele momento foi no MDB, na Comissão de Participação Popular do MDB, né? E de lá em diante, as possibilidades, as oportunidades e as crenças foram se organizando e se materializando sob a forma de mandatos, sob a forma de participação institucional, sob a forma de participação em gestão, né? Então, assim, é um legado pessoal muito bacana, muito rico, porque é uma experiência de vida de como que você sonha em realizar algo em benefício coletivo e como que você conseguiu dar esse passo. E também ficam as apreensões e ficam as expectativas de como que esses novos passos possam ou deverão ser dados, quais são as novas oportunidades, quais são as novas possibilidades e quais são os novos desafios, porque o mundo mudou muito, né? Muito dinamicamente, de uma maneira vertiginosa até. Vertiginosa, né? E nos últimos anos, assim, ela foi... Quando você pega a história do WhatsApp e da rede social de 2010, 2012, imagina hoje, você imaginar que quando a telefonia foi descoberta em 1845, passaram-se 50 anos para que o telefone acontecesse, e você vê hoje uma coisa... A tecnologia se estendia por 3 gerações. Uma coisa que acontece hoje já está na fita, já está funcionando, já está indo adiante. Então, tem nova inteligência, tem novas formas de aprendizado, tem novos desafios de organização social, né? Tem novos desafios de como que você constrói coletivamente as coisas. É muito mais complexo, embora aparentemente mais fácil, mas é complexo e muito rápido. Muito rápido. E de nós, os mais ditos experientes, é exigido uma baita de uma neuroplasticidade para assimilar, processar isso tudo. Mas isso é um negócio interessante, falando da neuroplasticidade, eu aprendi no curso médico, os nossos neurologistas do curso médico diziam que aos 30 anos os neurônios começam a morrer, né? Eu fui participando de outras coisas, de vários assuntos, e me envolvi muito no projeto de criança do Ministério da Cidadania em Brasília, né? Eu fiquei lá como ministro adjunto do Osmar Terra, no Ministério da Cidadania. E me envolvi com um programa, fiz um curso em Harvard de 10 dias sobre o assunto. A plasticidade humana nos 3.000 dias, nos 1.000 primeiros dias de vida, que é de 0 a 3 anos, é um fascínio. Nós somos hoje o que te recebeu de estímulo 90%, ali. né? Na adolescência tem uma outra plasticidade importante e, por incrível que pareça, na idade agora de 69 a 70 anos, você tem uma terceira plasticidade. Então você não tem morte de neurônio aos 30, você tem cada vez mais, eles vão sendo estimulados e vão se reconectando e você vai adiante. O volume de informações que você tem, de provocações que você tem e de respostas que você dá, te permitem evoluir bastante. Isso me conduz ao próximo questionamento. Você continua um animal político, né? Olha, eu continuo um ser pensante e a militância é natural. Aonde eu vou, eu hoje... Você já sabe, eu trabalho na Santa Casa, na coordenação da medicina do trabalho da Santa Casa, EMESCAM, Promatre e Hospital Domingo Martins, lá o Hospital Arthur.
todo mundo que entra no consultório quer saber o que eu penso. Eu já tive com você, já fui seu eleitor, mas o que você está pensando agora? O que você me dá de opinião? O que você está pensando lá de Brasília? O que vai acontecer? Então, assim, de cada 10 pessoas que entram, pelo menos 3 querem uma resposta de alguma coisa relacionada à política. Então, a gente acaba sendo mobilizado e se mobilizando em torno desses temas. Mas tem aquela coisa também do hábito de fazer humor aí. Depois de tantos anos, é difícil você não ter uma lente política para interpretar qualquer evento. Com certeza. Qualquer coisa que eu vejo na televisão, você tem eu tenho uma percepção de onde ela veio e o que ela quer dizer. O que está subjacente. E tenho também a minha avaliação do que aquilo vai repercutir ou vai resultar em algumas questões que são ou para o bem ou para o mal. Léo, eu estou querendo extrair de você uma coisa que eu acho que seja mais assim, atemporal. Porque, olha bem, você foi vice-governador, você foi 3 vezes deputado federal, você foi deputado estadual, você exerceu cargos de relevância na vida pública brasileira e capixaba. Como é que você está vendo a agenda brasileira hoje? Olha, a minha experiência me traz alguns dissabores, algumas na realidade não é de sabor, assim. Pequenas frustrações. Eu esperava que depois do período Fernando Henrique e depois do período Lula, que nós abríssemos o cenário para um novo leque de lideranças que pudessem trazer. Quer dizer, veio Fernando Henrique, que na época os tucanos, eu era tucano à época, através do ministro da Comunicação, dizia que os tucanos queriam ficar 20 anos, né? Não ficaram só 8, que foi o período do Fernando Henrique. E quem está ficando 20 anos, completados esse ano, é o PT com Lula. 2 intervalados com o período da Dilma, né? Então, e quer prolongar. Então, essa coisa gerou assim, um esgarçamento da possibilidade de formação de lideranças, de gente que pudesse estar contribuindo de maneira importante, e o processo de radicalização que se deu a partir de 2013, acho que é mais ou menos esse o corte, né, que foram aqueles movimentos de rua, não é por 20 centavos, né, acabou sendo, né, esse processo vem progressivamente dificultando que um pensamento racional, um pensamento de convergências pudesse ser construído. Então e a rede social potencializa isso, né? Então, assim, a minha frustração é que esse processo lá de trás, pós-Fernando Henrique, pós-Lula, pudesse ter tido outro rumo, mas esse rumo acabou ficando impactado e nós estamos vivendo, por isso e por outras variáveis, estamos vivendo um mundo muito turbulento, no caso brasileiro, né? E não há consenso sobre uma agenda mínima, né? Não há consenso porque o que acompanha o movimento do presidente atual é de que ele deva gastar o que puder, o que tiver, em torno do projeto eleitoral, mesmo que não tenha como gastar. Então ele está comprometendo o futuro. Se o Lula for eleito pelos próximos 4 anos, ele vai amargar colheu o que ele próprio desarranjo fiscal que ele plantou agora. Então ele pode sofrer muito, pode ser um último mandato para ele muito penoso. Então, isso não implica em que você não deva responder aos desejos e às necessidades da sociedade. Você precisa, e a responsabilidade é essa. Mas quem não cuida do dinheiro não consegue cuidar das pessoas. Isso é uma frase básica. Então, esse é um dilema que nós estamos vivendo e que nós vamos ter que... Essa conta já está chegando. Qualquer que seja o desfecho da eleição, então, depois de mim o dilúvio. Qualquer que seja o desfecho da eleição, em janeiro de 2007, quem entrar vai ter que tomar decisão. Vai ter que tomar decisão de fazer restrições, de organizar cada país. Lembra quando a Dilma foi para a reeleição? Medidas amargas, A Dilma foi para a reeleição e tentou prometeu o mundo. Quando ela acabou a eleição, ela entrou em catatonia. Desapareceu. Aí quando voltou, ele botou um ministro que pensava exatamente o oposto do que era na campanha. Deixa eu te colocar uma coisa que você conhece o palco e a coxia da política. Eu não vejo, e é uma leitura minha, eu não sou um jornalista especializado em política,
Eu sou um observador, às vezes privilegiado pelo acesso à personalidade, inclusive a você. Uma vez o Zé Disseu falou uma frase que eu acho que se perdeu, passou desapercebida, passou como mais um meme de internet, mas quando eu me lembro dessa frase, eu penso o seguinte: até que ponto o Lula realmente é um protagonista ou ele é uma persona que representa algo maior do que isso? Quando o Zé Disseu diz que não nos interessa o governo, nos interessa o poder. Isso não ficou muito claro, não? De quando o Lula protagoniza algo, ele está fazendo algo que não é nem script dele. Primeiro, o PT e a esquerda ficaram prisioneiros do Lula. A ausência do Lula os tira de 0 a 100, tira 50 a 60, né? Eles não se reproduzem, né? O Lula aos 80 anos agora, é o único instrumento que eles têm de reprodução, tá certo? Do ponto de vista de poder nacional. O Zé Dirceu sempre foi um quadro de muita percepção e de muita militância sobre esse aspecto. O Zé Dirceu foi formado na guerrilha, no treinamento de guerrilha, passou um tempão em Cuba, e ele é um homem de poder. Ele é um estrategista de poder e está funcionando, neste momento, da mesma forma, querendo voltar, inclusive, ao parlamento, pode ser que consiga. Mas esse é um problema, porque aí o poder passa a ser um instrumento, o alvo específico, independente do que você realize nele. Sim, sim. E aí perde o sentido. Ele é um fim em si mesmo. Ele perde o sentido daqueles sonhos, sim, e desejos e vontades que nós construímos ao longo do processo de redemocratização do país. Um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. Esse é um grande problema, na minha opinião. Isso precisa ser feito um corte nesse assunto, um corte que envolve os partidos que perderam muito da sua qualidade, né? Perderam muito do seu produto, envolve lideranças que precisam estar revendo os seus passos, e envolve processos de como é que a sociedade compartilha com você no mundo digital, onde não há lideranças verticais de grande porte. Todo mundo se tornou liderança de si ou da sua bolha, através da rede social. Como é que se conversa? Com esse monte de bolhas, cada um entendendo que o que essa bolha fala é verdade e o que essa bolha fala é mentira. Você nem contrapõe uma bolha com a outra para dizer, vamos tirar uma média? Não tem média. A presença hoje é de Lelo Coimbra. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença de Lelo Coimbra. Lelo, essa cena política brasileira que você falou a respeito, você criou uma metáfora muito boa a respeito das microbolhas, né? E é impressionante como é que a possibilidade de debate está totalmente excluída, né? Cada microbolha detém sua verdade, e essa verdade é um fundamento religioso, não se discute. Ou seja, no jornalismo se reflete isso. A gente pensa o seguinte: antigamente você tinha o cotejamento do fato, da versão. Tudo bem, você disse algo sobre. E o que sobre disse sobre você, digamos assim? Sim. Entendeu? Nós perdemos essa perspectiva. Então as coisas estão assim, cada um é emissor da sua própria mensagem e fica nisso. Quem se identificar se alinha, quem não se identificar se opõe. Mas isso é de um empobrecimento assim, comprometedor a médio prazo, né? Muito grande. Primeiro, assim, isso obstrui a leitura. As pessoas não têm tempo de ler, porque o tempo que elas têm disponível, elas estão na rede. Em média, 3, 4 horas por dia. Né? E vendo coisas inúteis, algumas interessantes quando é noticiário, informação, e às vezes muitas outras coisas que vêm como informação e que são os chamados fake, né? Que alguém bota e isso acaba viralizando mais do que um fato real, né? Então, esse empobrecimento é grande. Os diálogos, eu me lembro que eu li um texto do Saramago,
o autor português, que dizia, quando saiu o Twitter de 140 toques, ele dizia que o destino da sociedade era o grunhido, porque já não se falava, já não se conversava, né? Eu, sempre que eu encontro um professor, eu pergunto como é que está, eu fazia caderno de caligrafia, como é que está a caligrafia dos alunos? Eles estão escrevendo? Eles não estão escrevendo. Ou se estão escrevendo é muito pouco. Então, assim, a caligrafia, a letra, ela vai se perdendo. Isso vai para o mundo digital, você tem alguma coisa aqui, né? Quando você vai na IA agora, há poucos dias eu pedi para a IA me fazer uma palestra sobre um assunto que é essa norma regulamentadora 1 de medicina do trabalho aí, que envolve a saúde mental. Ela, em 3 minutos, ela me deu 13 tópicos, tipo slide, explicando tudo que estava na norma e ainda um texto orientando. Então, assim, eu li tudo e bate direitinho com o que eu conheço do assunto, que eu fui auditor fiscal do Ministério do Trabalho, né? E trabalho nessa área desde que me formei. Então, é um negócio assim, isso ao mesmo tempo que te alavanca para algumas coisas que são positivas, são úteis, mas também te subtrai da capacidade de interação, de interlocução, de exercício da fala e da reflexão de pensar, do enfrentamento da divergência. Ou seja, um empobrecimento cognitivo. Sim, mas isso tem outras implicações, Eustáquio. As pessoas não conseguem conversar mais admitindo que você pensa diferente. Sim, então, ao não ter essa capacidade, você cria uma barreira para qualquer interlocução que não seja da sua bolha. Sim, só com os afins, né? Você só se identifica com os afins. Se houver... O princípio, interessante isso, que eu vejo, que é o seguinte, o princípio lá da filosofia, lá de trás, da dialética, é o quê? Você tem a tese, tem uma antítese e tem uma síntese. Certo? A partir do momento que a antítese é negada, você não tem mais a produção do conhecimento novo. É lamentável. Tanto que os grandes cientistas, assim, premiavam mais os erros que eles tiveram para buscar o acerto, né? E o esforço, né, de aprendizado. O esforço de aprendizado era o erro que ocorreu, a polêmica daquele erro, busca de novos caminhos. Então, a vida tem que ser reconstituída. Agora, o que é mais preocupante, Lela, a gente sempre dizia o seguinte, falta nos estadistas. Quando a gente fala estadista, a gente não está falando daquelas figuras clássicas que estão aí no imaginário coletivo. A gente está falando daquela pessoa que, de fato, tem a vocação política no sentido de entender o interesse coletivo, a necessidade coletiva. Estou falando do estadista do bairro, estou falando do estadista da cidade, do estado. Falta-nos uma coordenação intelectual para pensar isso, para refletir sobre isso. Para onde nós estamos caminhando, cara? Para onde nós estamos caminhando? Na boa. Vai ter que sobreviver um caos, um desastre, uma hecatombe, porque a gente está todo mundo ilhado no seu ego, ilhado nas suas afinidades pessoais, nas suas bolhas. Existe um esforço em algumas regiões do país e até do mundo de formação de lideranças, né? Mas assim, é muito precário o volume e a qualidade dessa formação, porque hoje não basta só você ter um líder em que as pessoas em torno dele se organizam e seguem alguns parâmetros e vão dando ordenamento à vida, ou à vida de gestão, ou à vida coletiva, ou à vida organizacional num condomínio, até num condomínio, tá certo? Essas pessoas não estão treinadas para fazer isso, não estão... Ontem eu visitei um condomínio aqui, onde mora um cunhado, e ele disse que o líder de lá juntou o condomínio dele, que são 3 torres de prédio, com outro condomínio próximo, porque ele quer ser vereador. Então, assim, o objeto é do cara construir a sua posição naquele ambiente. Mas mesmo para isso, você precisa de discutir o interesse coletivo das pessoas. Com certeza, com certeza. A pauta do cara é a vida das pessoas. Quando você não cuida da vida das pessoas, como é que você vai chamá-la para te olhar? Tá certo? Aí você vê, não sei se metade, mas uma boa parte do parlamento hoje foi eleita aqui dentro, cara. Foi eleita via WhatsApp. Tem deputados federais que se elegeram aqui. Tiveram, por exemplo, pega o Espírito Santo, 78 municípios. Tiveram, na grande maioria deles,
tiveram pelo que se chama de lacração. Então, assim, essa representação é que tomou conta do universo. Precisa de ter uma outra representação para formar liderança. Formar liderança não é fácil. Mas, Lero, tem uma outra coisa também que se coloca, é o seguinte, será que o nosso caso, você conceituou como liderança o que eu chamava falta nos estadistas, na verdade líderes. Mas será que a questão envolve pessoas ou ideias? Na medida que as pessoas não conversam, não expõem, não debatem, as ideias vão perdendo o sentido, vão perdendo, não é o sentido, vão perdendo a sua qualificação para ela se transformar no rio para as pessoas. Aquele rio, você precisa visitar aquele rio, você precisa pensar equilíbrio fiscal e eventos para poder dar dinheiro para as pessoas mais necessitadas, né? Respostas sociais. Tem conflito isso? Se não tem, como é que você organiza esse aqui para poder responder a esse aqui? Como é que você organiza o equilíbrio fiscal para você poder responder aquilo que as pessoas esperam de você? Então, essas coisas foram ficando ralas no debate, foram se perdendo ideologizadas no debate. Também. Ideologizadas e chamadas lacradas, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas deixem de refletir. Por exemplo, você pega não, vamos ter uma eleição esse ano. Você pega alguém que vai disputar uma eleição. Por que você vai disputar essa eleição? Qual o seu propósito? Né? Aí você vai lá e, se você não tem a natureza do motivo pelo qual você vai estar representando alguém lá, você perde no sentido do seu evento de exercício de um mandato, você perde porque está lá. Aí você vira essas coisas que nós estamos vendo aí. Aí, a propósito disso, você tá descrevendo um cenário muito sombrio e realista, né? Mas a propósito que você está falando aí, eu me lembro de eu questionar às vezes uma grande personalidade. Isso já tem tempos, hein? Nós estávamos em tempo de Orkut ainda, quando a gente percebeu o advento do mobile, do celular, e a questão da conexão. Veja bem, hoje já tem condição tecnológica, por exemplo, da gente fazer a eleição pelo celular, né? Tem. Você pode fazer, se você criar um mecanismo de validação e de comprovação, isso. Você tem como fazer. Assim como gente esperta demais nesse ramo aqui, pode ter como entrar num processo de fraude. Sim, tá sim, exatamente. Sempre uma possibilidade. Mas em tese... Lembrando que eu, quando disputei a primeira eleição em 90, era a última da cédula. Quem votava em branco, aquelas apurações de 5, 6, 7 dias, sim. Durante a noite as áreas em branco eram preenchidas sim. com candidatos de interesse de quem estava no número exato. Muita gente foi eleita. E muitas vezes assim, né, Lela? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Era um pânico, você tinha que ficar vigiando. Tinha que botar fiscal a noite toda nas mesas, o dia todo, 7 dias, 8 dias. E você não conseguia pegar tudo. Agora, veja bem, daria alguns programas, hein, Lelo? Mas vem cá, e como é que você vê esse sequestro do Congresso? Partindo da premissa que nós temos um STF aí que é o motivo de tudo isso que se fala, né? De Banco Master a tudo essas coisas que eu acho que assombram muito. Né, o brasileiro. Eu acho que o tema da corrupção, Eustáquio, está de volta. De maneira intensa. Nós vivenciamos isso de maneira importante naquele evento do Mensalão, lembra? Que era uma coisa sob liderança do Zé Dirceu, que você citou há pouco, que era fazer maioria na Câmara. Então criou-se Ou seja, comprar deputado, claramente, comprar deputado. Depois nós tivemos um escândalo que foi institucionalizado via Petrobras. Petrolão, que foi que resultou no Petrolão Lava Jato depois, né? E recentemente nós temos, você pega essa operação do Banco Master, ali é um instrumento organizado para fazer corrupção. Ali não é um banco. É um negócio assim. Foi criado como fachada mesmo. E que envolveu todo mundo. Agora, qual é o problema da questão do Congresso? O Congresso se descolou da sociedade, já vinha descolando. Com o advento do orçamento impositivo, isso aconteceu por volta de 2018,
ele acabou se apropriando, nas fragilidades do executivo, ele acabou se apropriando do orçamento. Hoje você tem um orçamento, para você ter uma ideia, em dezembro de 2014, eu consegui um recurso do Ministério do Turismo de 2,5 milhões ou 3, se eu não me engano, para fazer aquela pavimentação ali de Pedra Azul, no Morangão, a subida do Aroso, a descida, a chegada na Pousada dos Pinhos, uma outra parte a prefeitura entrou. Essa obra só conseguiu ser feita em 2017. Hoje um deputado negocia no orçamento uma emenda de 10 milhões, esse dinheiro vai direto para a conta da prefeitura na mesma semana, sem projeto. Então, assim, o Congresso conseguiu, tanto o Senado quanto a Câmara juntos, conseguiram fazer a apropriação da função executiva, que é de designar o orçamento conforme um planejamento estratégico. Então, isso acabou gerando uma bola de neve, que desvencilhar dessa bola é um desafio grande. Precisa de uma liderança muito forte e, volto de novo, se o Lula se reeleger, ele vai se reeleger com minoria no Senado e vai se reeleger com mais problemas ainda na Câmara. Ele não governa com esse cenário de comportamento e condutas e apropriações orçamentárias que estão postas, com esse resultado que essa eleição vai gerar. Não tenha dúvida disso. Olha bem, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu penso ser realista. Eu acho que só vai nos salvar a crise. Quando houver uma ruptura que reinstale a necessidade de um pacto de uma nova ordem. Eu acho que alguns amigos falam, precisa instalar o caos para gerar um elemento novo. Eu sou, né? Mas a dor do caos é muito grande. É uma conta alta. Coletivamente. Né? É uma conta altíssima, mas infelizmente nós estamos caminhando para isso. Quero agradecer muito a sua presença, me congratular com sua carreira, com sua contribuição. Obrigado, Eustáquio. A tudo isso aqui, ao Espírito Santo em geral. Você sempre se postou com essa visão contributiva de aprimoramento da representação institucional. E agradecer a sua presença aqui. Obrigado, agradeço o convite e parabenizo você que tem uma história nesse padrão de entrevistas que está quase o maior do que a história que eu tenho na política, né? E toda ela com qualidade. Parabéns, obrigado pelo convite e estou à sua disposição sempre que você precisar ouvir um depoimento de alguma coisa, se eu puder contribuir, e eu fico feliz. Com certeza você pode, certamente vão se abrir esse espaço que outras oportunidades se apresentarão. Um abraço. A presença hoje, eu não vou citar o tanta coisa que ele foi, mas pelo conteúdo de suas declarações você consegue alcançar, meu querido telespectador, que Lelo Coimbra é. Lelo Coimbra foi a presença. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.